e subentende que com aquilo está tendo um grau de santificação. Tudo isso, para nós cristãos hoje, ele é sem fundamento. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Se você quer que guarde a tua casa, o nome dele se chama Jesus. Se você quer que a sua família seja uma bênção, o nome dele é Jesus. Se você quer que Deus te abençoe no seu trabalho, o nome dele é. Se você quer tornar-se santo, o nome dele é. Se você quer viver em paz, o nome dele é. Então não é mais esses aparatos. Por isso nós vamos estudar sobre esse candelabro. Por quê? Porque ele figura, desde o primeiro dia eu estou dizendo aos irmãos que nós estamos estudando sobre figuras. Ele figura Cristo, ele também figura a igreja. Amém por isso? Ele figura Cristo e ele também figura a igreja. Este instrumento, ou este imóvel, este móvel, esta peça, ela foi dada a Moisés quando Moisés estava no monte. Eu tenho um negócio dentro de mim, que a Bíblia não tem jeito de você explicar tudo. O camarada que falar para mim, não, eu sei a Bíblia de ponta a ponta, ele está perdido sem saber para onde vai. Ninguém tem particular interpretação das Escrituras. Ninguém pode bater no peito e falar assim, eu conheço a Bíblia de ponta a ponta. Você pode conhecer o que está escrito, mas o revelado a Deus pertence. Os doutores da lei sabiam o que está escrito de frente para trás e de trás para frente. Mas a hora que Jesus pegou o livro e leu, eles falaram, gente, eu nunca tinha escutado um negócio desse. E estava acostumado a ler só todo dia. Quando Jesus da sinagoga abriu e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus leu esse versículo, ele falou, nunca vimos tanta autoridade dessa forma. Ei, peraí, como é que é isso? E a Bíblia diz que Jesus começou a pregar. Glória a Deus por isso. Então nós estamos aqui num aprendizado, e nós vamos estar estudando e analisando, e eu entendo que o candelabro, ele simboliza, ele é a pessoa de Cristo, mas ele também é a igreja. Por isso nós vamos estar lendo alguns versículos daqui a pouquinho, para nós entendermos isso. Vocês lembram que nós estudamos sobre o tabernáculo, e o tabernáculo, ele havia 3 coberturas. Quantas coberturas? 3 coberturas. Automaticamente, o tabernáculo, ele era escuro, e muito escuro. Queremos entender, observe que eu disse na cobertura, que a cobertura por fora é a carne, a do meio é a alma, e a de dentro é o espírito. Eu expliquei sobre isso terça passada. Então vamos entender, nós agora vamos passar para o lado de dentro, glória a Deus por isso, vamos passar para o lado de dentro. Hoje nós vamos estudar sobre o tabernáculo. Lá havia o tabernáculo, lá havia o altar, e lá havia a mesa dos pães ázimos. Nós vamos estar estudando sobre eles, mas hoje nós vamos estudar sobre o candelabro. É importante nós estudarmos sobre isso. Quantos aqui já tinham ouvido falar sobre isso? Deixa eu ver. Pronto, muitos irmãos não tinham ouvido falar sobre esse assunto. Às vezes vê a figura e não sabe o valor, a grandeza que ela tem, porque todos aqueles, as romãs, os engates, as hastes, tudo tem um significado profundo. É interessante nós analisarmos um a um,
mas eu sei que o tempo não dá, mas nós precisamos, eu quero pelo menos falar sobre esse elemento e pensar por que é que Deus determinou a criação dele. Eu disse que eu tenho uma preocupação, depois nós vamos mais para frente estudar sobre isso. É difícil de entender algumas coisas da construção desses utensílios da casa do Senhor, difícil de entender, quer ver? A madeira, ela não suporta X de caloria, e o ouro para se derreter, ele necessita de X para se derreter. E há muitos utensílios aqui do tabernáculo que ele era revestido de ouro e não podia ter emenda. Essa peça, por exemplo, é interessante nós pararmos para meditar, para tirar conclusões naquilo que lemos. Observe que nós lemos aqui, e aqui diz que essa peça, ela não tinha emenda. Agora, como que faz uma peça dessa, irmão, sem emenda? Ela não podia ter de jeito nenhum, em lugar nenhum dela, defeito qualquer. Por isso, a Bíblia diz que ela era feita de ouro puríssimo. Por quê? Porque ela representa a pessoa de Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele era sem defeito. Ela não podia de jeito nenhum ter uma trinca. Ela não podia de jeito nenhum ter qualquer tipo de vazamento. Porque dentro dela se faria necessário ter um óleo. Aleluia. Para a partir dali produzir o fogo. E este fogo tinha que alumiar dentro do tabernáculo dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Dia e noite. Quando Deus deu a visão a Moisés, ele falou: Moisés, eu quero que você faça assim, 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 assim do tabernáculo. Aí Moisés falou assim: meu Deus, como é que eu vou fazer com isso? Que jeito? Aí o Senhor disse assim: ó, eu já levantei Bezaleel e Oliabe e coloquei neles o espírito de invenção. Glória a Deus por isso. Eu sou encabulado com isso, irmão. Sabe por quê? Quem viu esta peça foi Moisés. Quem fabricou foi Bezaleel e Oliabe. A coisa mais difícil que tem, meu irmão, é você falar para o cidadão assim, ó, por exemplo, ó, eu quero aqui que seja assim, risca assim, mede assim, tanto de altura, tanto de largura. Como que você põe isso na cabeça da pessoa? Como que você explica para ele? Ó, é assim, assim e tal, e ele entende. Quer ver tanto que é complicado? O camarada te liga: alô, pai do senhor, pai do senhor. Rapaz, você me falou do endereço aqui, como é que é? Não, você desce assim, vira à esquerda, anda 2 quadras, vira à direita, e depois você desce mais um pouquinho, você vai encontrar uma loja. Na loja, você entra para a esquerda, e depois vira à direita, está logo embaixo. É com 2 quarteirão que você anda, você já esqueceu tudinho do que te falaram, sim ou não? Já perdeu tudo. Nós que é acostumado na lide aí de construção, meu irmão, se não tiver com o papel na mão, toda hora, e essa janela, onde é mesmo? Espera aí, que medida que é aqui? Deixa eu ver lá no papel, no projeto. Aqui não. Deus mostra para Moisés. Irmão, eu sou encabulado com essas coisas de Deus, sabe? Deus mostra para Moisés, aí Moisés chega para Bezaleel e Oliabe e fala assim, ó, Deus mandou eu fazer uma peça. Nós lendo aqui, vendo a peça, nós não entendemos.
Essa peça ela é para ser, ela tem que ser inteiriça, e ela tem que ter uma haste no meio, sair 3 hastes de cada lado, e assim e tal, e tem que ter umas argolas, uns engates e tal. Quem sabe eles olhavam, já sei. O difícil não é fazer essa peça, meu irmão, o difícil é fazer a forma dela. Porque a forma dessa peça tem que ser o contrário dela. Pastor, por que o senhor está dificultando a formação ou o feitio desse utensílio? Eu estou dificultando o feitio desse utensílio para te dizer, meu irmão, que o mais difícil o Senhor Jesus fez por nós. Você quer ver uma coisa difícil? Você vem à igreja e o pastor prega, e os irmãos cantam, cada um entende a mensagem de um jeito, e o Espírito do Senhor fala com cada um de uma forma. Quem explica isso? Você prega uma mensagem, quantas vezes eu já vi aqui, eu acabo de pregar, ou no outro dia, alguém que não é crente me procura e fala assim: pastor, o senhor sabia da minha vida, o senhor contou minha vida tudo. Passa um pouquinho, um irmão chega e fala: pastor, aquela palavra que o senhor me falou foi uma resposta de Deus, eu estava precisando de uma resposta de Deus. Passa um pouquinho, o outro chega e fala: pastor, nossa, que maravilha, contou a minha vida. Eu fico olhando e falo: gente, como é que é isso? Como é que pode? Não se explica. É o poder de Deus manifestado na vida dos homens. Não, e pensa numa coisa difícil que eu acho, é ver você crente, transformado, liberto, procurando ir morar no céu. Glória a Deus por isso. Só Jesus faz isso. Esta peça, este utensílio, ele é um dos utensílios mais importantes do tabernáculo. Ele produzia luz, presta atenção, ele foi feito para produzir luz. Produzir luz. Abra a sua Bíblia, vamos começar a ler. Levítico 24, do 1 ao 4. Um irmão ou uma irmã que encontrou, leia, por favor. Tão interessante. O Senhor ordena e diz: Moisés, diga ao povo que traga azeite de oliveira puro e batido. Não pode ser qualquer azeite, tem que ser puro e batido. Se nós tivéssemos tempo, nós íamos estudar um pouquinho sobre esta oliveira. A oliveira, ela não produz apenas o azeite para esta peça, o candelabro. A oliveira, quando se batia, o azeite, a massa mais grossa se fazia sabão do óleo. Quando ele era mais refinado, ele ainda estava grosso, ele servia para as lâmpadas da casa.
ele mais fino, ele serve como alimento. E ele finíssimo, ele servia para o candelabro. Glória a Deus por isso. Por isso Jesus comparou nós. Ele disse, oh aleluia. Ele compara nós. E nós precisamos produzir estes frutos. Para produzirmos óleo. Pastor, que óleo é esse? Esse óleo nada mais é do que o Espírito Santo de Deus. Esse óleo serve para fazer sabão, aleluia, para nos lavar todo instante. Esse óleo serve para as lâmpadas da casa, para que a nossa casa, vocês lembram que aquela mulher quando perdeu a dracma, a primeira coisa que aquela mulher fez foi acender as lâmpadas. Louvado seja o nome do Senhor. Se as lâmpadas estão escuras, se as lâmpadas estão apagadas, a casa está escura. Se a casa está escura, começamos a perder aquilo que o Senhor nos entregou, aleluia, dentro de casa. Tem muita gente dentro da igreja com os dons perdidos. Está escondido. Tem que acender. O óleo ou o azeite finíssimo, porque se tirava parte desse azeite e colocava nele aroma. Para quê? Para o óleo da unção. Seja, é outra história. O óleo da unção, ele tem que ser composto. Pois se você ler, você vai entender isso. Mas agora o Senhor ordena que faça este objeto, esta peça perfeita, aleluia, para que ela agora pudesse alumiar constantemente dentro do tabernáculo. Abra a sua Bíblia, vamos ler mais. Zacarias capítulo 4 e o verso 16. Quem encontrou pode ler. Qual que é o último? 14, vê se é. Vê se é o 6. Que fala sobre o fogo que arde continuamente sobre o altar. É 6? Acha para nós aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. É esse. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não Levíticos 6:13. se apagará. Vocês lembram que quando o profeta Isaías teve uma visão, e ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Glória a Deus. Quando ele vê a glória de Deus, que enchia todo o templo, a primeira coisa que ele sentiu foi vontade de morrer. Ele disse:
ai de mim, que vou perecer. Eu vi o Senhor, e sou um homem de lábios impuros e de impuros lábios. A Bíblia diz que o anjo do Senhor com Atenaz tirou uma brasa viva do altar. O fogo arderá continuamente sobre o altar. O altar, depois nós vamos estudar sobre o altar do sacrifício. Esses dois fogos, eles precisam arder, eles precisam estar acesos constantemente dentro de nós. Eu disse para os irmãos que o candelabro, ele representa Cristo e ele representa a igreja. Glória a Deus por isso. Ele representa Cristo e ele representa a igreja. Não, pastor, não tem jeito. Vou te provar nas escrituras, meu irmão, que ele representa Cristo e ele representa a igreja. O sacerdote, ele precisava constantemente estar ali. Observe que quando nós vemos lá em Êxodo, mostra tudo, até a esprevitadeira. A esprevitadeira também tinha que ser de ouro. Vocês lembram na época que nós tinha lamparina, né? Tinha lamparina. Você ia na cabeça dela assim, dava uns capilotes nela, puxava o pavio um pouquinho para cima assim, que ele chamava esprevitar, é ou não? Dava um puxadinho, uns capilotes, tirava o borrão, a bicha iluminava de novo, ficava uma beleza e clareava a casa todinha, não é? Da mesma forma, aqui fala até dos instrumentos que precisavam para este aparato. Meus queridos, quando eu olho para este texto, quando eu vejo este instrumento tão maravilhoso e tão importante na nossa vida, ele é Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E nós vamos agora entender por quê. Observe, quando a Bíblia diz, nós não vamos estudar muito sobre essas romãs e esses acontecimentos. Não, nós vamos pensar só na peça por inteiro. Está aqui? Cadê? Põe ela para nós aí. Vamos pensar só na peça por inteiro. Esta peça, ela tem um centro, glória a Deus, aonde o óleo, ele vem por ele e distribui para as três hastes da direita e as três hastes da esquerda. Mas ela tem um centro. Segundo, aleluia, esta peça, ela é uma peça única. Por isso a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Não pode haver divisão, não pode haver rachadura, não pode haver trinca, não pode haver defeito, é uma peça só. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quando nós falamos que é Cristo, esta peça, ela, observe que em cima ela tem o mesmo nível, e esta peça representa Cristo. Esta peça, ela tem um centro, 3 de cada lado, se faz 7. Há alguém que diz por aí, que 7 é o número da mentira, o 7 é o número do mentiroso, é porque não conhece Bíblia. Meu irmão, o número do mentiroso é o 6, que é o número do homem. O número 7 é o número da perfeição, o número 7 é o número do nosso Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando nós estamos falando de numerologia bíblica, o número 7 é o número da perfeição. Então, o Senhor estava dizendo a Moisés, Moisés, eu quero que você faça uma peça, e essa peça tem o número perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Uma haste no meio, oh glória a Deus. Quando nós falamos desse 7, eu não quero muito aprofundar nisso aqui, porque é muito complexo, mas quando nós falamos desse 7, essas 7 chamas que brilham, é os 7 Espíritos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, nós descobrimos que Deus tem 7 Espíritos. É por quê? Porque Ele é perfeito em si mesmo. Glória a Deus por isso. E agora estas romãs tem uma lâmpada, cada uma delas, o irmão leu, cada uma delas na sua ordem.
Oh, aleluia, é outra coisa que eu acho perfeito, meu irmão. As coisas de Deus têm ordem, bendito seja o nome do Senhor. As coisas de Deus têm ordem. Quando você vê um negócio desordenado, aqui, meu irmão, não tinha jeito de uma lâmpada lumiar mais do que a outra, elas lumiavam igual, porque era tudo na sua ordem. 3 de cá e uma no meio, louvado seja o nome do Senhor. Observe que tem mais de uma vez, onde o nosso irmão leu, e disse: traga o azeite, para que o fogo tenha continuamente, desde a tarde ao amanhecer, e cada lâmpada, segundo a sua ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho lindo isso aqui. Se você for para o livro de Ezequiel, você vai encontrar lá a figura do Espírito Santo. Meu irmão, está lá no livro de Ezequiel. Tem muito. Esses dias o irmão falou para mim assim: pastor, eu tenho vontade de ver o Espírito Santo. Eu falei: meu irmão, você não dá conta. Se você vê o Espírito Santo, você morre, você desaparece, você é fulminado. Primeiro, você não vai dar conta de entender. Ezequiel, quando viu a aparência do Espírito Santo, ele disse: gente, como é que pode um negócio desse, meu irmão? São rodas que giram entre si, 7 rodas que giram entre si, cada um andando para o seu caminho. É uma chama de fogo e tal, um negócio assim que não tem explicação. É a figura do Espírito Santo. O que eu entendo com isso? Cada lâmpada dessa, ela tem a sua luz própria, mas todo o elemento da luz sai da arte, que é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. É interessante isso aqui. Por isso existe essa arte do meio. Existe muita gente querendo fazer divisões, querendo viver por si próprio, achando que não, eu vou viver assim, eu vou fazer assim. Irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Nós precisamos viver em unidade. Se quisermos ter luz, precisamos estar na luz como Ele está, e termos como uns com os outros. Não tem jeito. Essa peça aqui, ela torna imperfeita se ela faltar uma daquelas hastes. Ela não produz a luz. E é interessante que, olha, a ordem crescente delas. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não produz luz, porque se for a de cima, ela vai perder a pressão para o óleo sair para as laterais. Se for faltar das laterais, ela vai sair do nível e não vai produzir o fogo para as que estão na parte de cima. Mas se é uma peça igual, oh glória a Deus, aí produz fogo. Sabe por quê? O óleo é um só, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Espírito é um só, Deus é um só, oh maravilha. Sabe por que está tendo muito fogo estranho? É porque está esparramado, está tendo óleo para todo lado. As lâmpadas não estão no lugar certo, cada um na sua ordem. O pastor usado por Deus determina, porque quem põe a lâmpada na ordem, meu irmão, é o sumo sacerdote. Deus não vem do céu para pôr a lâmpada na ordem, não. Quem põe é o sacerdote. Quem colocava o azeite, Deus não vinha do céu para pôr o azeite, não. Quem punha era o sacerdote. Põe na ordem, de repente vai afastando devagarzinho assim, ó. Eu acho que, sei não. De repente você olha, começa a deixar de produzir a luz que produzia. É porque saiu da ordem. Mas aí vem, aleluia, o sumo sacerdote que é Jesus, com a espreitadeira, né? Pegue, ó, volta para o lugar, fica na ordem. Eu te coloquei assim, aleluia. Você foi posto aí para produzir luz. Suas artes, as suas argolas,
Essas argolas, depois se nós estudarmos com mais cuidado, nós vamos ver que era para se colocar 2 varas, porque esses ornamentos se levavam nos ombros do sacerdote. Não podia ser levado de qualquer jeito, até o jeito de carregar, o Senhor explicou o jeito certo. Mas vamos aqui, eu quero agora meditar com os irmãos, Apocalipse capítulo 1, vamos para lá, Apocalipse capítulo 1, vamos correr, porque o horário não espera. Versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Quem era esses 7 castiçais? Estes 7 castiçais aqui eram os 7 pastores das 7 igrejas da Ásia, ou eram as 7 igrejas da Ásia. Agora eu quero que um outro irmão leia o versículo, leu o 13, foi? Eu quero que um irmão agora leia o 12. João estava na ilha, e ele ouviu uma voz, e quando ele virou para ver quem era, ele viu 7 candeeiros de ouro. Quando ele olha dentro dos 7 candeeiros, no meio dos 7 candeeiros, tinha um semelhante ao Filho do Homem. Glória a Deus. Agora eu quero que leia o versículo 20. Está explicado, meu irmão? Amém? Espera aí, pastor. Então quer dizer que esses candeeiros aqui é a igreja? Nós já estudamos sobre essas 7 igrejas, os 7 selos, as 7 taças e as 7 trombetas. Não sei se alguns irmãos lembram. Nós não vamos entrar aqui nessas questões, mas eu quero que você saia daqui esta noite, eu e você saia daqui esta noite entendendo que dentro do tabernáculo agora nós somos o candeeiro. É por nós, é em nós e por meio de nós que se produz luz. Glória a Deus. Observe-se que nós sabemos que este candeeiro que nós estamos estudando é Cristo. Quando Cristo, eu já disse e vou repetir, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós vamos ler para entender quem é Cristo, vamos separar estas coisas. Só que Cristo agora passou para nós, para a igreja, este papel fundamental. Aleluia, oh glória. Estão querendo colocar em nós outro tipo de azeite, que não é o Espírito Santo de Deus. Estão querendo colocar em nós outros espíritos,
Estão querendo colocar em nós outras doutrinas, que não é a doutrina da verdade, do evangelho da paz. Estão querendo colocar em nós e por nós importante demais, quando o mundo não vê nós com essa importância. Sabe por quê? O mundo nos odeia. Pastor, não fala isso, o mundo nos odeia. Foi Jesus quem disse que o mundo nos odeia. E sabe por que o mundo nos odeia? Não é porque somos crentes, não é porque aceitamos a Jesus, não é porque nós falamos língua estranha. Não. O mundo nos odeia porque nós somos luz. A Bíblia diz que o mundo nos odeia, odiou a Ele porque Ele era luz, e a luz mostra as obras dos homens. Está escrito ou não está? Ele disse que Ele veio ao mundo como luz, mas os homens o odiaram. Por quê? Porque Ele mostrou às claras as obras dos homens. Está aqui essa importância tão grande. Quando nós falamos de 7, eu vou repetir, nós estamos falando da perfeição. O Senhor Jesus falou para nós, a Bíblia diz assim, sede santo, como Ele é santo. Abre a Bíblia. Cristo é este luzeiro. Cristo é este candeeiro que tem sobre si os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia e vamos ler. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 1, do verso 4 ao verso 9. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Glória a Deus. Preste bem atenção, meu irmão. Eu quero usar aqui uma figura de linguagem. Todo fogo, se você acender as 4 chamas do seu fogão, é o mesmo fogo, porém eles produzem chamas diferentes. Amém? Se você acender, você pega aí 4, 5, 10 velas e acende elas. São as mesmas velas, é o mesmo fogo, porém a sua luz ou a forma do fogo é diferente. O que eu quero dizer com isso? Aleluia. Quando nós falamos aqui, que quando João escreve dizendo assim, que ele era a luz. João veio para falar dessa luz, não sendo ele a luz, mas a luz era ele que veio aos homens. A luz era Jesus. Aqui ele está dizendo, e nós olhamos para esta peça. Cadê a peça? Bota a peça aí. E nós olhamos essa peça aqui, com essas 7 romãs. Aleluia. Era exatamente por causa disso. Porque agora, cada uma delas produzia o seu fogo próprio. Mas as chamas eram diferentes entre si, produzindo chamas e luzes diferentes. O que eu quero dizer com isso? É Cristo Jesus, o nosso Senhor, resplandecendo o resplendor dos 7 Espíritos de Deus, revelado aos homens, iluminando a nossa alma, iluminando as trevas e dizendo para nós: eis aqui o caminho que conduz à vida eterna. A importância destas chamas podia ser só uma ou não? Não é? Podia ser só essa do meio, produzir a luz. Não, tem que ser as 7. Por que tem que ser as 7? Para a luz tornar perfeita. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma chama
torna perfeita a outra chama, e a outra chama torna perfeita a outra chama, e as 7 chamas torna a luz perfeita. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Por isso são 7, o número da perfeição. Eu quero que você levante a mão para o céu, eu quero profetizar na tua vida. Não adianta você querer ser perfeito sem eu e você ligado em Cristo Jesus, tornamos perfeito. Eu e você ligado em Cristo Jesus, produzimos a chama, aleluia, e essa chama reluz e ilumina o mundo, e o mundo vê Cristo em nós, e as pessoas convertem, e nós juntos vamos morar no céu. É por isso que são 7 peças ligadas entre si, porém, cada uma sendo si própria. Interessante isso. Cada uma produzindo sua luz. Aleluia. Jesus, sendo ele perfeito. Por isso ele leu que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Jesus agora trouxe para nós esta luz. Vamos ler mais? João 8:12. Observe. Eu penso que Bezaleel e Oliabe, quando construiu o candelabro, eles não tinham noção do que o candelabro era. O candelabro representa Jesus, sendo a luz do mundo. Onde o sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ali estava iluminado pelas 7 lâmpadas, dava a ele acesso aí à mesa dos pães da propiciação, que nós vamos falar sobre isso na terça que vem. Dava a ele o acesso de conduzir todo o ritual para o povo que estava lá fora, e dava a ele o acesso de entrada ao Santo dos Santos. Levanta a tua mão. Deixa eu profetizar mais uma coisa. Não adianta você procurar essa luz em lugar nenhum que não tem. Essa luz perfeita é só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele disse, outra vez, olha o que o texto diz, outra vez ele disse, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa luz é tão radiante, glória, que ela mostra as coisas profundas e eternas. Esta luz é tão radiante que ela ilumina a tua alma. Aleluia, glória a Deus por isso. Essa luz é tão maravilhosa que ela abre o seu entendimento. Essa luz é tão maravilhosa que ela faz você ver os céus por dentro. Essa luz é tão maravilhosa que ela mostra os seus defeitos. Essa luz é tão maravilhosa que ela apresenta para nós a forma de ser resolvidos os defeitos, porque as luzes que tem por aí, às vezes mostram o defeito, mas não mostra a forma de ser resolvido o defeito. Esta luz se chama Jesus, 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 Jesus. Por isso, tem as 7 chamas. Agora vamos para João 9 e verso 5.
Vamos correr, porque eu só tenho 5 minutos, tem muita coisa para nós ver. É interessante isso aqui. Olha Jesus colocando a responsa em nós. Ele disse para os discípulos, deixa eu contar uma historinha para vocês aqui, ó. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do... Mas ele estava dizendo assim, mas eu vou embora. Glória a Deus. E vocês serão esta luz. Eu vou para o Pai. E vocês terão que se tornar perfeito. Eu vou para o Pai. E vocês terão que ter o Espírito Santo. Aleluia! Este óleo que produz este fogo se chama Espírito Santo. Eu não sei como que o crente dá conta de viver sem o Espírito Santo. Sem de vez em quando, toda hora, todo dia, dizer: Espírito do Senhor, me ajuda. Espírito do Senhor, ser comigo. Espírito do Senhor, olha aqui a minha fraqueza. Espírito do Senhor, por favor, eu não tenho palavras, mas o Senhor sabe interpretar gemidos e levar até o Pai. Querido, é por isso que tem muito candeeiro que apagou as luzes. Aleluia. Porque apagou a luz porque acabou? Não. É porque está faltando óleo. Mas o Espírito Santo, Ele é o óleo. Oh, glória a Deus. Ele é o óleo. Ele é o óleo que produz luz em nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Vamos voltar para a igreja. Provei para os irmãos que Jesus é a luz. Mas agora Ele entrega a nós. Ele foi muito claro quando Ele disse: olha, uma lâmpada não pode ser acendida e pôr debaixo do velador. Ela tem que ser acendida e colocada sobre a mesa, para que alumie toda a casa. Nós temos a responsabilidade de alumiar toda a casa, cheio da graça, cheio do Espírito, cheio do poder, cheio da bondade e da misericórdia de Deus. Amém? Quem encontrou, lê, por favor. Eu vi que a hora que eu li, falei que Deus tem 7 espíritos, ou está diante dele 7 espíritos, alguns irmãos assustou, falou: eu só conhecia um, ou não estou conhecendo nenhum direito. Por isso eu pedi que lesse esse versículo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, tornando perfeito. A Bíblia diz que nós temos que ser como a aurora, ou como a alva, que vai clareando, até se tornar dia perfeito. Vamos ler mais alguma coisinha? Isaías 60 e verso 3. E as nações caminharão até a luz, e os reis procurarão a luz que se nasceu. Oh, aleluia! Nós sabemos que aqui está Isaías falando sobre Cristo, mas também está dizendo sobre a igreja. Meus queridos, a igreja pode ser perseguida o tanto que for,
mas ela é a luz. Levanta a tua mão para os céus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Este candeeiro vivo, cada um de nós somos um candeeiro vivo, sem emendas, aleluia, sem emendas, produzindo luz da paz, glória a Deus. Alguém olha para você e fala: rapaz, mas não é possível, o tanto que esse camarada era ruim e agora é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, a vida dele mudou, a vida dele transformou. Aí você vai olhar e dizer assim: não, é porque agora eu tenho luz. Vamos ler mais, Hebreus 1:9. Amastes a justiça, vivestes uma vida íntegra, por isso o Senhor te ungiu, o Senhor te pôs óleo, mais do que aos teus companheiros. Atos 13. Atos 13. Verso 47. É o versículo que aperta nós. Isso aqui aperta nós demais, irmão. Sabemos que esta profecia, o Senhor já tinha falado na boca de Isaías acerca de Paulo. Mas ela é para nós. Olha quem você é. Você é um candeeiro de 7 lâmpadas. Você é um candeeiro de 7 lâmpadas. Olha o que o texto diz: porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. O Senhor te escolheu como luz lá na sua casa. O Senhor te escolheu como luz no meio da sua família, que é grande, a fim de que a salvação chegue lá. O Senhor te escolheu como luz nesta cidade, para que através de você a salvação chegue àquelas pessoas. O Senhor te pôs como luz lá no seu emprego. Aleluia. Por isso seus lábios não podem mentir. Você não carrega fuxico, você não é fofoqueiro, você não é contencioso, você não é maldizente. Não, não, não. Você é luz lá, a fim de que salve aquelas pessoas. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor te pôs como luz lá. Você está entendendo isso? Há um conto, isso é um conto. Diz que a cobra saiu doida querendo pegar o vagalume, e vai aqui, peleja ali, vai lá e vem cá, e o vagalume encabulado, mas não é possível, que essa cobra viu em mim, e vai, uma hora o vagalume apelou e falou para a cobra assim: mas cobra, eu não estou te entendendo, eu não sou da sua cadeia alimentar, eu com esse pouco corpo, não vou saciar a sua fome, por que é que você quer me matar? Ela disse: não, eu não quero te matar, porque eu quero te comer, a sua luz me incomoda.
a luz que incomodava. O Senhor te salvou. Você é salvo? Perdoou os seus pecados. Você tem certeza dos seus pecados perdoados? Para você agora ser luz lá. Para todo mundo olhar para você e dizer: gente, o que é isso? Aí você vai dizer: Deus fez isto. Deus fez isto. Efésios 5:8. Mas infelizmente, tem muito candeeiro sem as romãs. Não está mais produzindo luz. Não tem mais o mesmo brilho. Não tem mais a mesma alegria. Pode ler. Antes eu e você era treva, mas agora somos andai, andai como filhos da luz. Como os filhos da luz. Seu falar. Deixa eu te perguntar, o que está acontecendo? Você agora não está influenciando mais ninguém. O que foi? As pessoas já não olham em você mais e veem um testemunho a ser seguido. O que está acontecendo? As suas palavras já não é mais aquelas palavras que confortam as pessoas. Os seus gestos, os seus amigos já não são mais os filhos da luz. Suas amizades agora são outras. O seu jeito de falar agora é outro. O seu prazer já não é mais na casa do Senhor, vem por rotina. O que está acontecendo? Estou achando que está faltando óleo. Às vezes não apagou a luz, mas está só. Deixa o Espírito do Senhor ir lá. Dá um puxadinho no pavio, dá uns papelotes para tirar o borrão. Porque vós sois luz. É a Bíblia quem diz.